poder aproximar o grande público da exibição de curta-metragens, a rede Shortcuts resolveu criar um ambiente informal para passar esses filmes, unindo música, arte e debate com os realizadores. Essa rede já existe em diversas cidades da Europa e chega agora no Rio de Janeiro. Olá, então meu nome é Welket Bungue e acabei trazendo Shortcuts, que é um projeto de movimento de cinema, né? Que já está acontecendo em várias cidades na Europa, em que consiste em trazer o cinema para perto de um público entusiasta, num ambiente mais informal. Nesse caso, nós aqui no Brasil trazemos cinema, mas também juntamos as sessões de cinema com arte. E, por último, tem um momento musical, não é? Na raiz, o Shortcuts é uma mostra de competição de cinema nacional que tem paralelo uma mostra de filmes convidados internacionais da rede Shortcuts. Os filmes nacionais entram numa competição mensal e o vencedor dessa competição mensal vai a uma gala anual e concorre para uma série de categorias. Os vencedores, um dos prémios é a possibilidade de circularem pela rede Shortcuts nas várias cidades da Europa. E a gente tem, junto a nós, na equipa Shortcuts, já uma série de gente muito bonita aqui do Brasil. A gente tem connosco o mais popular, o Fábio Porchat, a atriz luso-brasileira Joana Solnado, tem o músico da MPB Paulinho Mosca. Enfim, a gente se reuniu de uma série de artistas já com créditos firmados no Brasil, nas várias artes, que nos ajudam a ter um olhar diferenciado para essas curtas. As sessões vão acontecer sempre no último sábado de cada mês, no espaço Olho da Rua. O grande barato da questão é que nós procuramos sempre que venha algum membro da equipe de filmagem, que é para poder partilhar com o público como é que foi a experiência da rodagem do filme. Assim, para mim, a curta-metragem é um gênero de cinema que tem vindo a crescer. E o Shortcuts tá aí para isso, né? Para trazer cinema curto, de qualidade, bem feito e num contexto informal, né? Em que as pessoas podem estar comendo pipoca, ou podem estar tomando um chá, ou podem estar bebendo uma taça de vinho e podem estar conversando sobre o seu dia ou então conversando sobre os filmes. É um encontro, na verdade. O psicanalista e professor Eduardo Rosenthal conversou com a gente sobre a cultura da medicalização, que se caracteriza pelo uso excessivo das chamadas pílulas da felicidade. Esse fenômeno, que está totalmente inserido na lógica das sociedades de consumo, põe em risco as nossas subjetividades. Confere só o que ele fala. Em 2014, eu escrevi um livro chamado O Ser no Gerúndio, Corpo e Sensibilidade na Psicanálise, que foi editado pela Companhia de Freud. Nesse texto eu tinha várias preocupações, uma que eu acho que é a preocupação regular de todo psicanalista que trabalha com conceito, que é justamente fazer um ajuste da teoria às subjetividades que se produzem hoje. E isso é sempre uma verdade, quer dizer, é sempre preciso fazer esse ajuste. Por quê? Porque a teoria é construída num momento e as subjetividades se produzem hoje. A teoria está sempre defasada, ela é sempre anterior às subjetividades que se produzem. Eu vou separar uma determinada questão ou um determinado problema que eu acho central, que é justamente o avanço avassalador dos medicamentos, do excesso de medicamentos sobre as análises. Isso é um problema nosso e nós precisamos lidar com isso sob pena de fragilizar muito os conceitos psicanalíticos e a própria clínica psicanalítica e ela não poder acompanhar as subjetividades no século XXI. Para que a gente possa trabalhar com esse avanço insidioso do medicamento sobre as análises, é preciso que nós discriminemos um corpo próprio da psicanálise, né? Um corpo que se diferencie do corpo biológico. Porque o corpo biológico é o corpo da psiquiatria, é o corpo dos neurônios, é o corpo das sinapses nervosas, é o corpo dos neurotransmissores. É aí que o remédio psiquiátrico atua de forma adequada. Então nós precisávamos discriminar e precisamos discriminar um determinado corpo que seja específico da psicanálise. Eu vou chamar, com muitas linhagens da psicanálise, esse corpo de corpo erógeno. E vou defini-lo com uma proposição que é simples na enunciação.
ou no seu enunciado, mas é muito complexa na sua compreensão. Eu vou dizer que esse corpo erógeno é o corpo onde a angústia dói. Ele configura também a intimidade maior da subjetividade, a propriedade maior da subjetividade, a propriedade máxima. Isso nós chamamos em psicanálise, não só em psicanálise, mas isso se chama singularidade. Isso se chama estilo. A singularidade, o estilo, o modo de ser, não pode ser comparado, porque ele não está inserido em nenhum gênero. Não é por acaso que, na atualidade, são os corpos erógenos que funcionam como foco de apropriação do comando das sociedades compulsivas, das sociedades consumistas, que é o que nós temos hoje. A estratégia das mídias é uma estratégia muito sutil e muito terrível ao mesmo tempo. Exigência de beleza, exigência de saúde, exigência de bem-estar. Contínuos. É no contínuos que o golpe fatal é dado sobre a subjetividade. Que, especificamente na relação do medicamento com a subjetividade, a falácia é: o excesso de medicação psiquiátrica, ele vai acabar sedando a singularidade, sedando a potência do novo da subjetividade. Está em cartaz no Instituto Itaú Cultural a exposição Arquivo Ex Machina, que coloca em discussão os conflitos identitários da história da América Latina. A exposição Arquivo Ex Machina trata de um tema que tem a ver com esse trabalho, porque ela vai lidar com revoluções que ocorreram na América Latina, imagens de arquivo, como essas informações estão guardadas, trata da época da ditadura, dos desaparecidos, dos mortos, dos protestos. Então eu acho que o meu trabalho, que se chama Cabanagem, ele trata de uma revolta que aconteceu no Brasil em 1835, na região do Grão-Pará, que hoje é o Pará e a Amazônia. O meu interesse nesse assunto surgiu nas manifestações de 2013, quando eu decidi que eu queria fazer algum projeto que tivesse a ver com um momento da história brasileira onde as pessoas se revoltaram. Então o que eu fiz uma viagem de 2 meses para o Pará, indo nos locais que foram importantes para a história dessa revolução e fotografando como eles estão hoje. O meu desejo como artista foi captar um resíduo, um traço daquele momento que ainda existisse no presente e que pudesse falar sobre o presente, não sobre o passado. Então as imagens, elas têm alguns temas que se repetem, que são documentos, lugares abandonados, violências, uma certa burocracia, natureza, enfim, são alguns temas que se repetem. E na montagem aqui, o que eu decidi fazer é que eu usei com papel de parede algumas fotos de vegetação da região que eu fui, como fundo para colocar as imagens que eu fiz em prédios, igrejas, casas das pessoas. Essa semana, na parte de música da revista Curta, você vai conferir uma entrevista que a gente fez com o músico e compositor Johnny Hooker. Ele fala sobre o seu primeiro álbum, que chama Eu Vou Fazer Uma Macumba Pra Te Amarrar Maldito, que tem como principal inspiração a dor de cotovelo. Saca só. Pois não deu, quis me culpar pelo desejo teu. Eu sempre gostei de provocar, de meter o dedo na ferida, de provocar as pessoas, tirar essas reações exacerbadas das pessoas. Por trás de outro rapaz, de outro romance, matando a falta de amor com mais um amante. Nossa identidade de música brasileira e Recife, Pernambuco, é um celeiro de cultura muito gigantesco, né? A gente tem o coco, a gente tem o maracatu, a gente tem o frevo. Era muito importante para mim trazer esses ritmos para dentro do meu trabalho. E de uma maneira pop, porque muitas vezes esses ritmos são relegados, porque não, o que é pop é o que toca na rádio, a Beyoncé,
é Britney Spears. Mas isso é o pop dos americanos. O nosso pop é o brega, o nosso pop é o axé, o nosso pop é o samba. Respirando mágoas de uma outra dor, no nosso caso imoral, desse amor marginal eu vou. O disco chama Eu Vou Fazer Uma Macumba Pra Te Amarrar Maldito. Na verdade, ele vem de um curta que uma amiga minha de Recife, lá de Recife, fez, que acabou que nunca foi lançado. Mas aí ela me pediu pra eu escrever uma música pro filme. E aí eu escrevi essa música. E aí eu acho que lá pra 2012 veio o convite de fazer Volta, escrita especialmente pro Tatuagem. E nos anos seguintes veio uma leva de músicas de dor de cotovelo. Volta, me diz que o nosso amor não é uma mentira e que você ainda precisa mais uma vez se desculpar. Esse título, além de ser essa frase passional forte, de ter essa energia carregada que me lembra um pouco Recife também, ele é meio que uma conversa com o espectador. Quem vai ver aquele título, quem vai ver aquele disco vai falar: nossa, que nome é esse? Eu vou ouvir. Acha que a sua indiferença vai acabar comigo? Eu sobrevivo, você não presta, ninguém é seu amigo. A solidão vai ser o seu castigo. E aí, da maneira que o disco vai andando, você vai passando pelas todas as fases do luto, né? E aí desemboca aonde? No Ano Novo do Recifense, que é o Carnaval. Vem, que meu corpo agora é todo carnaval. Vem, que no baile sacode nudes, bunde geral. E aí acaba nessa explosão, né? Nessa coisa assim, tô pronto pra renascer. Limpei a minha alma e agora vamos seguir, porque a vida é em frente, né? Não pode ficar sofrendo pra sempre. É uma limpeza espiritual. Johnny Hooker limpa o seu corpo em 7 dias. Ou em algumas músicas.